Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h17 de uma sexta-feira, do dia 8 de agosto de 2025. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para o que o Divino esteve a me solicitar. Santo, como devo eu realizar? Seria fácil. Não seria fácil mesmo uma parábola usar. Talvez eu desejasse uma cortina puxar. Quem sabe eu fosse uma peça montar. A questão é que o Divino me disse para eu o meu nome buscar. Sim, eu logo estive a pensar, santo Deus, essa história de meu nome buscar. Tantas vezes eu estive a realizar, mas ele me disse: não, é preciso você, o seu nome, colocar de uma maneira singular. Fiquei a imaginar o sentido, sim, que o Divino queria naquele momento me dar. Sim, já que eu não costumo mesmo pluralizar. Não. Talvez o costumeiro, o rotineiro. Mas vamos do assunto tratar. E o que seria? Foi isso. Ele me disse que ele não iria adiantar. Santo que adiantado o assunto esteve a ficar. Quando o Divino chega com essa conversa de que o assunto adiantado esteve a ficar, eu logo eu vou pensar. Sim, 2 mais 2, 4. Então, o matemático já esteve a passar, o cálculo já esteve a realizar e o resultado já está lá. Sim, porque somar é fácil. Mas o Divino foi o homem do dividir. Sim, porque disse que era assim. Que quando a gente escolhesse o Filho de Deus seguir, a conta era de dividir. Aí imagine você ter que viver com essa conta de dividir. Mas se você acredita que o matemático vai ali estar até o resultado da conta de dividir, você vai encontrar. Santo, não é fácil a gente... Não é fácil a gente com charada lidar. Sim, porque também dizem que o homem tinha essa história, sim, de charada. Sim, porque é uma questão de você tentar interpretar, quem sabe adivinhar, quem sabe um caminho para si mesmo traçar. E muitas vezes querendo até o mundo, com a tal charada, o mundo encaixar. Santo. E eu lá tentando encontrar o fio para puxar. Tipo que o Divino trouxe o santo sudário para eu usar. Ele me disse: é a hora de você pegar o santo sudário para você nele estar. Mas é da forma que em você vai se encaixar. Mas eu tinha que puxar o fio certo, sim, porque também está na escritura que não tinha emenda, ninguém sabia onde começava o santo sudário, onde terminava, era perfeito. Tanto que muitos quiseram de fato, o manto do homem, com o manto ficar. Lá fui eu na sepultura de pai entrar. O Divino me disse que era justo eu esse santo sudário pegar. Sim, o que ele colocou lá, o que ele mesmo esteve a usar e que desejou compartilhar com o ressuscitado. Sim, o irmão Lázaro de Betânia. Aí eu disse: meu Deus do céu, eu ter que de fato na sepultura entrar para o santo sudário buscar, mas o ressuscitado estava lá. Junto com todos aqueles outros que iriam comigo. O entendimento, compartilhar. O ressuscitado não tinha nem canto para ficar. Caminhava aqui, caminhava acolá. Parecia pai. Sim, parecia pai quando nervoso começava a ficar. Daí em diante, eu tinha mesmo que imaginar
que não seria fácil eu com o ressuscitado lidar. Mas o divino me disse que o sentido da vida que a gente deseja, sim, para Deus ofertar, exige de nós um certo entendimento sobre o que o outro está a passar. E as vistas não podem de nós tirar o sofrimento que o outro estará a desejar, impondo uma cruz difícil de carregar. Eu logo disse, olha, essa história do divino começar falando de cruz, eu não sei não se vão me crucificar. Sim, porque sabe como é gente no lugar. Sim, mas o divino me disse que a minha cruz era tão miúda, que eu teria que aumentar. Não, chegou sim. Chegou sem avisar. Trouxe. Ô, Pindaíba. Mas vamos lá. Aí eu disse, santo, eu vou ter que essa cruz aumentar. Mas o divino me disse que não combinaria com terceiros, se eu não fosse do jeito que eu sou no lugar. Aí eu disse, santo, eu vou então na casinha da professora Daidinha, aquela de palitinho de fósforo que tantas vezes eu estive a falar, eu vou entrar. E vou pedir cada palito de fósforo, sim, que os amigos do irmão Lázaro, do apóstolo Paulo, do profeta São João Batista, que cada um poderia de fato me dar. Beleza, entrei na casinha de fósforo e foi palito. Olha, palito. Quando eu vi o que a cruz parecia não ter fim. Cada hora chegava um com um palitinho. Olha, eu sou amigo de fulano. Me diz que você está precisando de toda a luz que eu posso lhe dar. Tirei tudo, não deixei nada lá em casa. Até o Frei Salvador. O quê? Pegou o chinelinho correndo. Eu falei, santo, não vai prestar. O último a chegar era o Frei Salvador. Santo menina, é uma estrada danada, mas consegui. Eu olhei para Frei Salvador, o quê? Quando eu vi uma carga. Palito de fósforo. Frei Salvador trouxe tanto palito de fósforo. Frei Salvador, o que é isso? Não, eu fiz amizade no lugar, pedi para cada um colaborar. Não só eles me deram os palitos de fósforo, como resolveram me acompanhar. Estão lá, procurando um lugarzinho para também lhe acompanhar. Eu disse, mas Frei Salvador, e agora? Eu pensei que a cruz já estivesse assim completada, e agora o senhor vai me trazer mais palitos de fósforo para eu na cruz colocar. Mas ele me disse, não, é por isso que eu fui o último. Aqui nós não vamos colocar a cruz, não. Aqui nós vamos traçar a imagem do seu pai nesse lugar. Aqui é a parte. Quando eu olhei para Frei Salvador, o homem já tinha um esboço de pai. Trouxe um esboço completo. Eu falei, meu santo Frei Salvador, que doação é essa? Ele disse, por tudo que seu pai por mim esteve a realizar. Nunca esteve a me faltar. Os meus chinelinhos sabiam a quem buscar todas as vezes que eu estive a precisar. Nunca me disse um não. Sempre me disse, não, nós vamos ajeitar. E o ajeitado chegava lá. Eu ali a imaginar a beleza que era Frei Salvador. Eu abracei, beijei, fiquei ali sentindo aquela coisa maravilhosa que foi na igreja da Palmeiras, o Frei Salvador está. Que pessoa maravilhosa. Ali tinha, de fato, um sacerdócio para honrar. Mas eu tinha que, de fato, pegar. A questão foi uma certa confusão que esteve a começar. De última hora. Eu não sei, parecia festa de pobre. Sim, porque festa de pobre começa assim. Uma beleza no lugar. Daqui a pouco
Se um toma umas e outras a mais, aí já sabe que vai desandar. Quando eu olhei, eu pensei, vou olhar de travessa. Que uma confusão dessa no lugar. Quando eu olhei de travessa, estavam todos aqueles que estiveram a compartilhar um copo de cachaça com o pai. Eu disse, meu Deus do céu. Nada mais poderia faltar. Cada um trazendo uma carteira de cigarro para poder eu na cruz colocar. Meu Deus do céu. Que ideia é essa de trazer carteira de cigarro, meu Deus? Era palito de fósforo. Mas aí o representante dos amigos chegou. Olha aqui, filha de Agileu, nós sempre compartilhamos o copo de cachaça. Sempre compartilhamos o traque de massa. Então nós resolvemos doar aquele que seu pai sempre esteve conosco a compartilhar. Tem um cigarrinho aí para me dar, Gila? Cada um resolveu juntar todos os cigarros que ao longo da vida seu pai esteve a nos dar. Cada um conseguiu mais do que um maço de cigarro. Então cada um trouxe um maço de cigarro para você poder esse caminho trilhar, sabendo que nós nunca iríamos Gila abandonar. Eu disse, o jeito sou eu. Pegar tanto maço de cigarro para poder o chão calçar e fazer os tapetes de Oxalá. Quando eu disse que eu iria fazer os tapetes de Oxalá, santo Deus, olha quem esteve, o quê? A chegar. Mãe menininha do Gantuá. Chegou alegre, satisfeita, uma alegria ao lado de Mãe Preta. A mulher transbordava conhecimento sobre o tapete de Oxalá. Eu cheguei e disse, mãe menininha, chegou na hora H. Olha o tanto de maço de cigarro que os amigos de pai resolveram me doar. Eu pensei em fazer tapete de Oxalá para eu esse caminho trilhar. Pelo visto pode me ajudar. Santo. Pense no tanto de filho de santo. Filho de santo a se espalhar. Cada um ali, a carteira de cigarro pegar, abrindo, separando, até aquela parte dourada. Eu fiquei encantada. Nem o plástico estava desperdiçado. Separando tudo e preparando os tapetes de Oxalá. E eu ali com mãe menininha a prosear. Quando eu vi aquele tapete lindo, você olhava assim, você podia ver a beleza que foi, o caminho que os filhos de santo, assim, do terreiro de mãe menininha. Santo, aí eu falei, santo, vou convidar a Dona Áurea para vir tocar, trazer o reis para de fato o caminho alegrar. Não, essa história de música fúnebre não dá. O irmão Lázaro não iria gostar de música fúnebre no lugar. Seria uma boa maneira dele compartilhar das coisas boas que uma infância é capaz de nos dar. Não precisei nem mandar chamar. Já vinha ela de lá, batendo tambor, gente. Os outros reis da Palmeiras resolveram se juntar. Que coisa maravilhosa. De repente uma estrela ao céu atravessar. Atravessou o céu de uma maneira perfeita. Parou ali e parecia não caminhar. Eu disse, meu Deus, parou. Parou. Nesse momento, Dona Áurea, o rei também sossegou. Um silêncio tomou conta do lugar. Nenhum grilo para o silêncio espantar. Mas naquele momento, um louva-a-Deus
a usar a luz da estrela. E ali, no meio do tapete, esteve a pousar. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí água a jorrar, água a jorrar, água a jorrar. Uma perfeição. Era o nascimento do Rio Jordão. Que maravilha, meu Deus. E eu ali, olha, mas a cruz eu tinha que carregar. Ah, naquele momento a casinha, sim, de palito de fósforo, esteve a desabar. João tombava no lugar. O Rio Jordão a passar. Parecia de fato João carregar. Quando o Rio Jordão esteve a passar, levando João assim de uma maneira tão difícil da gente acompanhar, eu ali fiquei a pensar, sim, nos anjos e nos anjos que podiam, quem sabe, a memória de pai levantar. Ah, quão é difícil. Não, é difícil demais, 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 demais. Quando a gente precisa da memória buscar, santo. Era o momento de, no sepulcro de pai, eu entrar. Ali estava o fio para eu puxar. Quando o Rio Jordão estava a passar, levando João. E tudo aquilo que um dia João esteve a imaginar como vida, e ele poderia, de fato, levar. De repente, os palitos de picolé estiveram a acompanhar. E ali, um pequeno casebre esteve a se formar. Com cada palitinho de picolé, que ao longo da vida, pela vida de João, esteve a passar. Sacos de geladinho, montando um pequeno altar, e ali estava perfeito o sepulcro que João iria morar. Santo, fiquei a pensar que a memória de pai buscar não seria uma coisa simples, mas a gente sempre pode uma maneira buscar para João sozinho não ficar. Naquele momento, vendo a beleza dos tapetes de Oxalá, resolvi cada bicuda do cigarro pegar. Era uma montanha enorme que os filhos de santo estiveram a separar. Santo, fiquei pensando, é bom de fato cada bicuda dessa eu pegar e vou à casa de João enfeitar. Vou um sítio para João ali preparar, do jeito que João esteve a gostar. Santo, não fiz o trabalho sozinha, não só os filhos de santo, como os amigos do apóstolo Paulo, do profeta São João Batista, todos ali, com Dona Áurea, ali, pedindo para os tocadores de rei. Música, 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 música. Como salmos a passar. E ali um sítio lindo esteve a se formar. Com a graciosidade que uma criança iria querer com qualquer outra criança compartilhar. Como uma família perfeita a se formar. Puxa vida. Mas eu não poderia João enganar? Sim, não poderia colocar pai e mãe
no mesmo lugar. Sim, naquele momento o profeta São João Batista, com lágrimas a derramar, me disse que eu não deveria mesmo com isso me preocupar. Ele entraria naquele mundo do imaginar e plantaria sementes de mostarda para os pássaros do céu virem pousar e trazer toda a alegria que uma criança iria precisar para o tempo dela se formar. Como eu poderia, de fato, agradecer? Que tipo de palavra eu poderia ali naquele momento ter? Acontece. Sempre tem que acontecer. É que um anjo esteve a se recolher antes mesmo do anjo nascer. Nunca é difícil da gente viver santo. Mas, o mas, estando ali com o anjo a se recolher, o cordão esteve a se acender. Coisa difícil de se fazer, sim, para o anjo vela ser. E poder no próprio útero se recolher, sem ter que, por mais sofrimento, ali, ter que viver. A questão é o amanhecer. Sim, tem que amanhecer. Não tem como a gente o tempo todo se precaver, buscando palha e mais palha e mais palha, para o dia não aparecer em uma montanha de palha ali o tempo todo. Você dentro dessa montanha de palha feito agulha se esconder. Era o que o divino estava a me dizer. Que fácil não queria ser, mas a gente deveria mesmo aparecer da forma como tinha que ser. A questão é que muitas vezes a gente não sabe dizer como tem que ser. Mas se é Deus, se for Deus, que estar a nos dizer para a gente nada fazer? A gente apenas à noite se recolher e deixar o travesseiro nos dizer o que a gente, como Marcela, sim, com aquele cheirinho de infância, que a gente tem que fazer. E se a gente sabe, ali no travesseiro se recolher feito uma Marcela e deixando a própria Marcela nos dizer como é bom infância a gente ter. Assim, Vó do Beco vai aparecer na Santa Cruz. Nós vamos ali nos recolher com cada palito de fósforo que quiseram nos oferecer para a verdade de Deus a gente viver. E como eu preciso essa verdade de Deus, com toda certeza, aqui viver, eu convido mesmo todos aqueles que têm um motivo para viver, que busquem mesmo memória, para nunca esquecer, sim, os tapetes que podem nos dizer que a gente pode verdadeiramente muito sofrer,
mas a gente sempre pode encontrar a alegria de viver no coração daquele que tem muita luz, muita luz e muita luz para nos oferecer. Sendo assim, eu vou, de fato, de certa maneira, buscar entender, sim, o princípio do saber da vida que Deus esteve a me conceder. Mas Deus me disse que, infelizmente, eu não poderia me recolher da forma como eu estava a querer, que mesmo que se eu quisesse esse tempo para mim ter, eu saberia, quer dizer, eu teria. Não, eu teria mesmo que entender o quão grandioso é aquele que sabe de fato, por nós mesmo se recolher. E que ele com toda certeza, faria de tudo para forte ser. Sendo assim, eu aqui passei para trazer o entendimento que o Divino esteve a me oferecer. Por mais difícil que possa ser as coisas que nós temos que viver, é a verdade. É a verdade, é a verdade, é a verdade que vai nos trazer essa alegria. Alegria que a gente tem para oferecer e para receber. E como uma família, a gente procurar mesmo se resolver dentro do princípio do saber. Sendo assim, eu vou viver a palavra que Deus esteve a escrever. Seja você, apenas você, nada além de você. Eu poderia de outro jeito. Tudo isso aqui dizer de uma outra maneira, mas eu estive a escolher essa maneira. Sim, porque essa maneira tem tudo a ver com o meu jeito de ser. De outro jeito, certamente, poderia até doer. Doer em quem de fato vai se recolher. Como eu não quero nenhum tipo de dor a ninguém oferecer, fiz de uma maneira em que uma criança é capaz de entender. Porque uma criança tem um coração puro, puro, puro para se resolver. Enquanto fundo do saber. Então, obrigada, e obrigada, e obrigada. Como os últimos são os primeiros, esse vídeo com toda certeza vai me trazer o encerramento de algo que com toda certeza bom nunca vai ser. Mas como eu preciso de fato com tudo isso conviver, o Divino esteve a me conceder de fato esse pensamento para hoje aqui trazer e poder agradecer. Agradecer e obrigada, e obrigada, e obrigada. Eu vou de fato entrar na casa de uma maneira tanto quanto complicada. Mas eu jamais despejaria água para complicar a vida de quem tanto vai precisar. Cada um sabe onde buscar luz para a própria vida iluminar. Eu sempre vou buscar no coração da pedra angular. Por isso esse vídeo eu vou encerrar com a certeza plena de que o meu caminho Deus esteve a traçar. Eu só vou a Ele me curvar. Assim sempre foi, assim sempre será. Sem deixar nenhum tipo de marca no lugar.
para os outros, carregar todas as marcas da minha vida. Eu mesma fiz questão de na minha própria vida deixar. Assim eu não preciso pedra carregar para em ninguém jogar. Respeito cada pedra que resolveram em mim jogar. Mas eu soube cada pedra pegar para uma estrada segura formar. Para os donos da pedra, um dia encontrar todas as pedras que estiveram a me jogar. E que possa, de fato, quem sabe, um casebre edificar para cada um saber que eu jamais estive a abandonar sentimento de vida familiar. Bom dia, bom dia, bom dia.